Você já parou para pensar que os eventos que vemos nos noticiários, nas redes sociais e até na nossa vida cotidiana podem ter sido previstos há milhares de anos? Hoje, vamos mergulhar em algo que pode transformar completamente a forma como você enxerga o mundo. 4 profecias bíblicas que estão se cumprindo diante dos nossos olhos, neste exato momento. Será que estamos vivendo os últimos dias? Será que esses sinais são apenas coincidências ou algo muito maior está em andamento? Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui pode não apenas despertar sua curiosidade, mas também impactar sua vida de uma maneira profunda e inesperada. Aliás, antes de continuarmos, já deixa o like e se inscreva no canal, porque aqui nós trazemos conteúdos que te ajudam a entender as profecias bíblicas e os sinais dos tempos. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas ou lições morais. Ela é um mapa profético, uma revelação divina que atravessou séculos para nos guiar e alertar. Muitas de suas profecias já se cumpriram com uma precisão impressionante, como o nascimento de Jesus em Belém, previsto em Miqueias 52, ou a destruição de Jerusalém em 70 a.C., anunciada por Jesus em Mateus 24. Mas o que vamos explorar hoje é diferente. São profecias que estão ganhando vida agora, em pleno século XXI, diante de nós. Vamos juntos desvendar esses sinais e refletir sobre o que eles significam para o nosso presente e o nosso futuro. Antes de começarmos, precisamos entender por que essas profecias são tão relevantes. A Bíblia não nos deu essas previsões apenas para satisfazer nossa curiosidade ou nos assustar. Elas existem para nos preparar, para nos dar esperança e para nos conectar com um propósito maior. Em 2 Pedro 119, está escrito: temos assim a palavra dos profetas ainda mais confirmada. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma luz que brilha em lugar escuro. Essas palavras são como uma lanterna em meio à escuridão dos tempos atuais, iluminando nosso caminho. E o mais impressionante, essas profecias não são vagas ou genéricas. Elas são específicas, detalhadas. E quando olhamos para o mundo ao nosso redor, vemos os sinais se alinhando de forma clara. Então, hoje, não vamos apenas listar esses eventos. Vamos refletir juntos sobre o que eles significam, como eles se conectam à nossa vida e o que podemos fazer diante disso. Vamos lá. Profecia 1, o aumento de guerras e conflitos. Primeira profecia que vamos explorar está em Mateus 24:167, onde Jesus diz: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, vede que não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Essas palavras foram ditas há mais de 200 anos, mas poderiam facilmente descrever o mundo em que vivemos hoje. Vamos pensar nisso por um momento. Abra qualquer aplicativo de notícias, o que você vê? Conflitos na Ucrânia, que já duram anos e afetam milhões de vidas, tensões crescentes no Oriente Médio, com guerras e disputas que parecem não ter fim, instabilidade na África, onde grupos armados continuam a semear o caos. Segundo relatórios como o do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, o número de conflitos armados no mundo aumentou nas últimas décadas. No século XX, vimos 2 guerras mundiais, mas o século XXI não está sendo mais pacífico. Pequenas nações se voltam contra grandes potências e rumores de guerras, como ameaças nucleares ou disputas econômicas, estão em todos os lugares. Mas vamos além dos fatos. O que isso significa para nós? Jesus não disse que as guerras seriam o fim, mas sim um sinal, como as dores de parto antes de um nascimento. Em Romanos 822, Paulo escreve que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Esses conflitos são um lembrete de que o mundo, como o conhecemos, está em transformação.
E aqui está uma pergunta para você refletir: como você reage a essas notícias? Elas te deixam ansioso, indiferente ou te levam a buscar um propósito maior? A Bíblia nos chama a não temer, mas a confiar em Deus em meio ao caos. Talvez esse seja o primeiro passo para nos prepararmos. Profecia 2. Pestes e doenças. Agora vamos para a segunda profecia, encontrada em Lucas 2:11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes. Sinais no céu. Hoje, quero focar nas pestes. Pense na pandemia de Covid-19. Em 2020, o mundo parou. Mais de 6 milhões de vidas foram perdidas, segundo a Organização Mundial da Saúde, e a humanidade enfrentou um inimigo invisível que ninguém esperava. Mas isso não é tudo. Após a Covid, vimos o surgimento de novas variantes, surtos de outras doenças como a varíola dos macacos e até o reaparecimento de velhas ameaças, como a resistência bacteriana a antibióticos. A ciência avançou muito, mas ainda assim estamos vulneráveis, e isso não é novidade para a Bíblia. Em Apocalipse 68, o quarto cavaleiro do Apocalipse traz morte por meio de pestes, guerras e fome. Será que estamos vendo o início disso? Vamos refletir há milhares de anos. Quando essas palavras foram escritas, ninguém poderia imaginar uma pandemia global como a que vivemos. Mas Deus sabia, e Ele nos alertou. Então, o que fazemos com isso? Mateus 24:44 nos diz: por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. As pestes não são apenas um castigo ou um acaso, elas são um chamado à preparação. Como você está cuidando da sua saúde espiritual? Está fortalecendo sua fé para enfrentar tempos difíceis? Essa profecia nos lembra que o futuro pode trazer desafios, mas também nos dá a chance de nos aproximarmos de Deus agora. Profecia 3. O aumento da iniquidade e a frieza espiritual. Terceira profecia está em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos analisar isso com calma. O que significa iniquidade? É o pecado, a injustiça, a rejeição aos valores de Deus. E hoje basta olhar ao redor. A corrupção está em governos, empresas e até em pequenas comunidades. A violência cresce. Segundo a ONU, os homicídios globais continuam altos em várias regiões. A falta de empatia também é evidente. Vemos pessoas mais conectadas pelas redes sociais, mas menos unidas no amor verdadeiro. E a frieza espiritual. Igrejas estão esvaziando em muitas partes do mundo. A secularização avança e valores cristãos são questionados ou ridicularizados. Em 2 Timóteo 3:15, Paulo descreve os últimos dias, dizendo que as pessoas seriam amantes de si mesmas, avarentas, soberbas, sem afeto natural, implacáveis. Não parece uma descrição dos dias atuais. Mas aqui está o desafio: como manter nossa fé aquecida em um mundo frio. Filipenses 2:15 nos chama a ser luzes no mundo, brilhando em meio às trevas. Talvez essa profecia seja um convite para você reavivar seu amor por Deus e pelo próximo. Profecia 4. O retorno do povo judeu à terra prometida, por fim. A quarta profecia, Ezequiel 3:6-24 diz: eu vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Em 14 de maio de 1948, Israel renasceu como nação após quase 2,0 anos de dispersão. Esse evento é um marco profético, mas não para por aí. Hoje, Israel está no centro do palco mundial. Conflitos no Oriente Médio, alianças políticas, avanços tecnológicos como o sistema de defesa Cúpula de Ferro. Em Deuteronômio 3:35, Deus promete restaurar seu povo, e vemos isso acontecendo. Mas por que isso importa? Porque a Bíblia conecta o retorno de Israel aos eventos finais.
Em Mateus 24, 3, 2 e 33, Jesus usa a figueira, um símbolo de Israel, para dizer que, quando ela florescer, o fim estará próximo. O que o renascimento de Israel significa para nós? É um lembrete de que Deus cumpre suas promessas, mesmo que leve séculos. Essas 4 profecias, guerras, pestes, iniquidade e o retorno de Israel, não são isoladas. Elas estão interligadas, apontando para um futuro que a Bíblia descreve em detalhes. Estamos vivendo tempos proféticos e o que você faz com essa informação é o que importa. Em Apocalipse 22:20, Jesus diz: certamente venho sem demora. Você está pronto? Se quer saber mais, assista nosso próximo vídeo, Os Sinais do Fim dos Tempos. O que você precisa saber? Comente abaixo, eu estou preparado para o futuro, e junte-se a essa jornada espiritual. Deus está no controle, e o futuro está em suas mãos. Mantenha sua fé firme e esteja preparado, e que Deus nos abençoe.